A paz do Senhor, a nós de novo aí. Meus irmãos, a gente sente na pele aqui a conexão de internet, né? De repente o vídeo aqui começou a mostrar que a conexão estava ruim, mas vamos nós de novo lá. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar de novo a nossa EBD, Sala dos Adultos e Obreiros. Vamos lá, aguardando mais um minutinho, espero que agora essa conexão vá até o fim. A internet, agora como todo mundo está aí agora resguardado, né? Tá todo mundo na internet, então já acontece essa sobrecarga aí, vai picotando o som, às vezes você vai sentir que está picotando o som aí, às vezes vai atrasar a minha fala, você vai ver o movimento da minha boca, mas a fala não chega. Mas vamos que vamos. É a igreja do Senhor viva, ativa, aprendendo a palavra do Senhor. Deus abençoe, irmão Delcio, Deus abençoe a Mana, o Gedielcio, Deus abençoe nosso irmão Gilmar, José Nilton, os nossos irmãos estão chegando, o Haroldo Júnior, Deus abençoe, os nossos irmãos estão chegando, é a nossa EBD, Sala dos Adultos, Sala dos Obreiros. Hoje nós estaremos iniciando mais um trimestre, irmão Natanael, irmã Alexandra, o Oséias Sampaio, nosso companheiro Alan Reis, está tudo bem aí? Está ouvindo? Nós já temos 30 irmãos já conectados aí. E vai compartilhando, mande aí uma mensagem, nosso irmão César, Deus abençoe, mande uma mensagem aí para os seus amigos, irmã Gislaine, irmã Silene, que Deus abençoe. Manda uma mensagem, Esdra, um abraço, meu amado, Deus abençoe. O pastor Luiz Carlos está presente, o nosso chefe, comandante maior, irmã Débora Araújo. Os irmãos estão chegando, eu vou dar só mais um tempinho, meus amados, tá? Lembrando, vai compartilhando, tá? Entra no YouTube, se inscreva, você que ainda não curtiu a nossa página do Facebook, você que está se chegando, visitando, você ainda não curtiu, vá lá e curte a página do nosso Facebook. Fala para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho. Vai curtindo e compartilhando. No YouTube também está lá, se inscreva, acione o sininho para você sempre receber as mensagens atualizadas. Nossos irmãos estão chegando, eu vou aguardar mais um tempinho. E meus amados, nós estamos aí, vai ter um link, o nosso companheiro irmão Moisés, que nos está auxiliando. Eu quero agradecer a vida da minha esposa, que está na minha frente aqui. É tudo muito diferente, ela está me auxiliando aqui. Considere as suas ofertas, os dízimos, vai ter um link aí. Você que quer ofertar, que quer ajudar essa obra do Senhor, entra no link aí e dê a sua oferta. Amém, queridos? Bem, nós já estamos aí com 60 já. Vamos começar a Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é o pastor Oséias Evangelista Marinho. Nós estamos aí auxiliando o pastor Luiz Carlos e sou também estou como dirigente da bonita igreja nos Terras de Santo Antônio, onde eu mando um forte abraço para os nossos irmãos ali do Terras de Santo Antônio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar com oração. Curva a sua cabeça comigo. Deus, graças te dou pelo privilégio de podermos estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para aprendermos a Tua palavra. Sê conosco, ó grande Deus. Em nome de Jesus, perdoa-nos pelos pecados, pelas falhas, pelas transgressões, por tudo quanto temos feito que a Ti não tem agradado. Senhor, toma de conta a nossa nação, toma de conta o mundo, Senhor, diante dessa circunstância que nós fomos atingidos. Esse vírus, meu Senhor, que veio para tirar-nos a paz, para tirar-nos, meu Senhor, do chão. Mas, todavia, o Senhor é a nossa fortaleza. Os nossos pés estão firmados no Senhor, que é a nossa rocha. Sê conosco, Senhor, fala através do seu Santo Espírito. Estamos à sua disposição, tanto nossos irmãos que estão do outro lado, em rede online, assistindo essa aula, como nós aqui estamos. Estamos dependentes de Ti, ó Espírito Santo. Fala aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Amém. Glória a Deus.
Vamos lá, meus amados, nós vamos começarmos hoje mais um trimestre que o Senhor nos dá a grata satisfação e alegria de podermos estudar. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, é um curso teológico que só vai terminar com o soar da última trombeta. Vários cursos teológicos de instituição vai até você adquirir o seu diploma. Porém, a Escola Bíblica Dominical, ela vai até o arrebatamento da igreja. Então, meus queridos irmãos, é interessante você se atentar à EBD todos os domingos, nas Assembleias de Deus do Ministério Jardim Amanda 2, nós estamos conectados na palavra, nós estamos ligados, estudando, refletindo, e várias denominações ao redor do mundo têm a EBD como um pilar forte para o crescimento da igreja, para o crescimento ministerial. Não é à toa que vários pregadores saíram da EBD. Meus irmãos, lembrando, eu estou vendo nossos irmãos colocarem aí, para você colocar a sua presença. Vai escrevendo presente, eu mando no WhatsApp do nosso irmão Esdra, do Moisés, o nosso pastor Arnaldo, que é o superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical na sede. Então, meus irmãos, marque presença, os obreiros, os irmãos aí que estão, que frequentam a nossa Escola Bíblica Dominical, que são matriculados, das congregações também ao redor que estão, e marca a sua presença. É interessante marcar a sua presença. Pois bem, nós vamos iniciar esse trimestre, meus irmãos, estudando um tema maravilhoso. É um tema sobre a igreja, a nossa realidade. Pois bem, o autor, o escritor que escreveu esse trimestre, ele colocou: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa bonita capa, aonde aqui tem símbolos que para o cristianismo é fundamental, para o cristianismo e para a igreja. É o nosso companheiro, é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. Ele é pastor ali da Assembleia de Deus, Ministério de Missão no Distrito Federal. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa Convenção Geral, CGADB. Ele é o comentarista desse trimestre e ele traz a carta de Éfesos. A carta de Éfesos como sendo uma carta fundamental para falarmos sobre a igreja. Estudando essa lição, meus irmãos, eu fiquei assim maravilhado, porque uma das dificuldades hoje, não só dos crentes, dos que creem, que no nosso país é 83% de cristãos, mas uma das maiores dificuldades, dado a muitas ocorrências dentro das igrejas e fora das igrejas, através do comportamento e o mau testemunho de alguns, as pessoas estão tomando decisões de ficarem em casa e não mais frequentar o templo, e não mais frequentar quatro paredes. E estudando essa carta, nós vamos ter essa maturidade, nós vamos ter esse discernimento, conhecimento da palavra, o quão é importante a igreja do Senhor. Nós vamos ver o preço que Paulo pagou, nós vamos ver como esse apóstolo, ele se entregou para poder trazer para a sociedade a realidade da importância de se congregar da igreja. Isso é fundamental e eu gostaria de trazer isso para a nossa reflexão. Bem, a nossa lição de número 1, tá? 5 de abril de 2020, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esse trimestre nós vamos ter 3 lições, tá? Cada um com seu tema específico: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3, eleição e predestinação, muito discutida entre os teólogos. A iluminação espiritual do crente, na lição 4. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. A lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A lição 9, o mistério da unidade revelado, muito interessante essa lição. Lição 10, a
a intercessão pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade, da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. São temas relevantes para os dias atuais em que vivemos, para essa realidade em que vivemos aqui na face da terra. E o textual da nossa lição traz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, e depois Atos 19, capítulo 19, do 1 ao 7. Bem, eu estarei fazendo essa leitura bíblica em classe, e você pode nos acompanhar, tá? Enquanto nós estivermos fazendo essa leitura, se você tiver uma caneta, um rascunho, é bom, porque nós vamos citar algumas partes bíblicas, e sempre quando nós estamos numa aula, a dinâmica aqui é interessante você interagir nas anotações, para depois você ter uma retenção do conhecimento mais viva na sua vida, para você praticá-la, para você poder vivenciar o testemunho da palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7 agora. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Meus amados, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa capa, antes de nós entrarmos aqui. O nosso escritor, nosso querido pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, ele colocou aqui, meus irmãos, eu acredito que não fora ele, mas sim quem foi que escreveu essa capa, colocou aqui 3 elementos que são básicos para a nossa igreja, para o cristianismo. Ele colocou aqui uma coroa de espinho, nós temos aqui tipo uma carta, tá? Uma carta enrolada, tipo um pergaminho, né? Uma carta enrolada, e um selo em que está aqui a figura de um leão e a coroa. Pois bem, esses daqui são símbolos interessantes para a nossa realidade, porque nós sabemos, meus irmãos, que quando você olha para um dos maiores símbolos do cristianismo, que é a coroa e o sangue, nós percebemos que houve um preço para que a igreja hoje existisse. Houve um preço pago pela minha vida e pela sua vida e pela vida da igreja. E a coroa e o sangue é um dos símbolos de remissão de Jesus Cristo, que morreu em propiciação pelos nossos pecados. Além da cor vermelha e do selo, essa capa, a coroa de espinho, ela nos traz e muito bem, ilustra muito bem o preço que a igreja hoje, ela queira ou não queira, ela vive na sua própria vida. Eu e você vivemos esse sacrifício, porque era para nós vivermos, mas foi Jesus que morreu por nós. Mas não obstante, eu e você, para servirmos a Deus, nós pagamos um preço. Não é alto tanto quanto Cristo, nosso mestre, pagou,
mas nós temos um preço, o preço da renúncia, renunciar à nossa própria natureza, que é o mais difícil. Quando eu vejo sangue, principalmente uma marca que foi selada, eu vejo que aquele selo, ele só tem um valor quando o seu sangue é marcado, e nesse caso por Cristo Jesus. Aí Paulo já deixa registrado, e Paulo já mostrou que tinha esse selo. Quando Paulo fala, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Então ele já mostrou que tinha o selo. Esse maior selo, eu e você temos que pagar esse alto preço. Para tanto, quando você vai para Éfesos, capítulo 2, para Efésios, Éfesos não, né? Éfesos é a cidade. Efésios, capítulo 2, e vamos ver do versículo 13 em diante, você vai vendo esse preço sendo pago de uma maneira maravilhosa, descrita por Paulo. Ele fala assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí o 16, meus irmãos, é uma coisa linda, maravilhosa. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você viu que interessante esse selo aqui? Esse é o selo que Jesus nos selou. Essa capa tem um significado muito importante. Quem desenhou e escreveu colocou esses símbolos de uma maneira assertiva, de uma maneira assim, que é a nossa realidade. Nós somos marcados pelo sangue de Cristo, porque Ele nos salvou, nos redimiu, e Ele nos tirou desse mundo e colocou agora para dentro da realidade do reino de Deus. E a coroa, e tem as cartas, e tem essa carta, com certeza, essa mensagem que nós vamos estudarmos. E a coroa, principalmente a coroa, lá em Apocalipse, no capítulo 5, e versículo 5, você vai ver que Jesus é o leão da tribo de Judá, e ainda coroado. Então é um símbolo muito forte para nós. Quero deixar isso como introdução para os irmãos, vendo a realidade dessa nossa capa, desse trimestre, que é interessante para a nossa reflexão também, porque como nós somos cristãos, tudo aquilo que falamos, que pregamos, que ensinamos, também vem com símbolos que nos ajuda e nos auxilia. Bem, vamos lá. No primeiro tópico, nós vamos ver aqui a autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso nos reflete a uma realidade muito interessante para hoje, para os dias de hoje. Perceba que quando Paulo chega e fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, você vê que tem um anelo muito importante nessa saudação, que primeiro ele se coloca dentro da posição de um chamado. Que chamado é esse? É um chamado de autoridade. Ele se coloca dentro de um chamado de convicção. Ele fala, eu, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele está mostrando-se como uma autoridade do céu para trazer uma mensagem para o povo daquela época, para a cidade de Éfeso. E ele traz isso com uma certeza plena, que ele fala, pela vontade de Deus. Eu achei muito interessante essa saudação, porque quantas das vezes eu e você, nós somos pegos assim, numa pergunta assim, quantas vezes já me interrogaram, assim, pastor Osésio, como que você sentiu o chamado de Deus? Como que foi, você vê que agora é a vontade de Deus para que eu seja um obreiro na casa do Senhor? Essa convicção, meus amados, ela está dentro daquilo que você vê como realidade. Se você vê o céu como realidade,
Se você vê Deus como realidade, se você ver Jesus real, que morreu crucificado e ressuscitou, e que está agora à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai arrebatar a igreja, são realidades que estão dentro de nós, que nos traz a convicção. E Paulo tinha essa convicção tão certeira, que ele não jogou essa responsabilidade para Deus. Ele falou assim, Deus, como muitos hoje fazem, né? Deus sabe. Tem pessoas que a gente pergunta, você vai para o céu? Só Deus sabe. Você vai fazer isso ou aquilo? Não, só Deus sabe. Tem muita gente que traz a realidade e joga no ombro de Deus. Deus sabe o que vai acontecer comigo. Deus sabe o que vai acontecer. Não. O crente convicto da salvação, o crente que tem a certeza de que ele tem a vida eterna, ele não se desespera. Pelo contrário, ele tem a convicção e a certeza plena. Ele tem a convicção e a certeza plena de que ele está dentro do plano divino. E ele não vai jogar isso para Deus. Ele simplesmente, ele vai expressar o próprio Deus na vida dele. E Paulo expressa aqui, pela vontade de Deus. Ele tinha convicção na vida dele, que a vida dele era regida por Deus. Uma das realidades da igreja é quando o seu líder, ele tem a convicção de que ele está dentro da vontade de Deus. Uma das realidades da salvação da família aqui na terra é quando o seu pai, é quando o esposo, é quando o líder no lar, ele tem a convicção da sua salvação e da graça de Deus revelada na vida dele. Ele chega e fala, essa é a vontade de Deus. Ele não chega e fala, Deus sabe, Deus conhece. Não. Paulo, nessa saudação, como autoria, ele já traz, é da vontade de Deus. E fiéis em Cristo Jesus, porque você não está só. Tem vários tantos outros também que têm essa convicção que é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Paulo, ele traz isso como convicção e depois ele ainda traz como sendo uma pessoa que fora chamada para um serviço nessa terra. Deus não chama ninguém para ficar parado, Deus chama você e eu para a continuidade. Deus não chamou nós para ficarmos parados em quatro paredes. Deus chamou você para viver o reino no mundo, para viver o reino aonde você estiver. Essa é a realidade. Para tanto, lá em Atos capítulo 13, em versículo 9, nós vemos aqui, nós podemos ler e entender essa própria ação, está na leitura. Você vai ver que em Atos 13, 9, olha como que descreve. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Perceba que ele tinha autoridade sobre pessoas daquela época. Saulo, porque até nós temos aí os estudiosos que nos traz mostrando que é de Saul que veio de Saulo que veio até do próprio Saul, é colocado aqui que veio esse significado de solicitado, uma pessoa que era solicitada, e é puxado de Saul isso, né, do significado original de Saul, mas logo você vai ver que Paulo também tem um significado pequeno, ou seja, algo que foi solicitado, que é pequeno diante dos homens, mas é grande diante de Deus. Há um significado muito interessante nessa autoria. Por exemplo, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, nós hoje temos uma grande dificuldade. A pessoa, ela quer ser grande, ela quer ser magnífica em tudo que faz. E aqui nós temos um grande exemplo no significado de Paulo. Tudo começa pequeno. Eu sei que é o nome dele, eu sei que é, mas as nossas ações, tudo começa pequeno. Eu lembro do nosso ministério, como começou a nossa realidade,
como era difícil. Nós víamos aquilo diante da ansiedade, do nervosismo do início, aquilo era pequeno. Era uma coisa que teve um início, que foi solicitado para que se iniciasse alguma coisa. E Jesus, o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele era considerado diante dos imperadores da época, diante daqueles homens da época, que ele era um homem pequeno, sem significância. Tanto é que quando crucificaram ele, ele diz que é rei dos judeus. É pequeno para nós, é insignificante. Mas tudo começa pequeno, porque quando vem a graça de Deus junto com a pequenez, o negócio se agigantesca de um jeito que está até hoje essa realidade na terra e ninguém conseguiu tirar. Já se levantou ateu, já se levantou emissoras, já se levantou livros, já se levantou cada líder louco na face da terra para derrubar a igreja, perseguir o cristão na cruzada, era um matando o outro, uma loucura, mas não derrubaram isso chamado igreja. Nós somos considerados como fundamentalistas por crermos na Bíblia, mas não derrubaram. Por quê? Porque Deus coisas pequenas para o mundo, mas para nós é grande, porque o nosso Deus é grande. Interessante isso para a nossa meditação e reflexão. Pois bem, Paulo ele se coloca como ator e convicto pela chamada de Deus na vida dele. O próprio Paulo ele tem a sua assinatura apostólica aqui, pois provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Eu estou usando essa pauta aqui no segundo subtópico, meus irmãos, da autoria e data, porque o evangelho de Deus, a palavra de Deus, ela tem um propósito. Você que prega a palavra de Deus, eu que prego a palavra de Deus, ela tem propósito. E ninguém começa a pregar a palavra de Deus e viver a igreja aqui na terra simplesmente para ficar no seu quadradinho ali, não. Você quer expandir o reino de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele considera esse nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, aonde ninguém queria mexer. Meus irmãos, hoje nós como líderes, você já percebeu que você que é um pastor, você que é líder de jovem, você que é líder das irmãs do tipo de oração, você que é líder dos adolescentes, você já percebeu que chega até você só problemas que na sociedade já tentaram resolver, mas não conseguiram. E só chega para nós situações quase que impossível. Chega a situações embaraçosas. Por quê? Porque nós temos a convicção do nosso chamado e nós não temos medo de tratar qualquer tipo de assunto. Porque somos fortes, porque nós temos, que diferença nós temos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita na igreja. É o Espírito Santo que habita na face da terra, que está usando a liderança hoje. E a nossa assinatura se chama esse selo, o sangue de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Nós somos marcados e selados por ele. E é por isso que nós não temos medo dessa realidade. E Paulo, na época, enfrentou isso com muita força e altruísmo. Ele enfrentou isso. Ele não teve medo. Ele colocou a sua assinatura apostólica, porque ele sabia que a graça de Deus era revelada e ia fazer aquele povo crescer em nome de Jesus. Agora estamos vendo aqui, meus irmãos, uma realidade. O terceiro subtópico fala uma epístola na prisão. Uma das, assim, podemos assim dizer, uma das maiores dificuldades é você trazer o raciocínio quando você está preso numa solidão. Quando você está preso no medo. Quando você está preso numa perseguição. Eu já passei por diversos períodos da minha vida e quantas vezes você não pensa em ficar num quarto escuro, fechado, ou quando não te colocam dentro de uma situação onde você fica preso. E o seu raciocínio ali, ele vai embora também com aquela prisão. Você não consegue ter oxigênio o suficiente para trazer a realidade
tudo aquilo que você está vivendo, pessoalmente. Agora, você sabe uma das coisas que me deixou assim, maravilhado, meus queridos? Como é que pode um homem desse, preso injustamente, e ele consegue escrever cartas para as igrejas que estão fora, na liberdade, e falar tão real com a situação que vivia o povo daquela época? Olha aqui que ele fala em Efésios 3:1, e ele próprio mesmo, ele escreve e não tem vergonha. Ele escreve e não tem vergonha da realidade. Olha, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Imagina como os homens daquela época não ficavam. Aí você é pregador da palavra de Deus, mas lá ele é preso, já foram condenado. E ele não se intimidou. E ele, pela causa do evangelho, ele era preso. E ele pregava o evangelho como nunca. Em 4:1 também ele fala, preso do Senhor. E depois você vai ver lá em 6:20, o embaixador em cadeias. Uma das grandes realidades que nós estamos enfrentando hoje não é as prisões, as masmorras, né? Não é as quatro paredes que algum sistema político coloca, ou algum sistema comunista que o coloca. Mas a grande prisão que nós vivemos hoje, eu trago isso para a nossa edificação, é que tem muitas pessoas presas nas quatro paredes dos paradigmas da própria vida que ele se colocou. Quantas pessoas hoje não conseguem mais fluir o evangelho, não conseguem mais fluir a palavra de Deus, não conseguem mais enxergar a realidade da salvação e muito menos da volta de Cristo. Esses dias eu fui abordado por um obreiro que ele falou assim, pastor Oséias, hoje pregar a volta de Cristo é utopia, nós temos que pregar as promessas de uma vida aqui na terra. Eu falei, meu amigo, você perdeu o juízo, o senso do evangelho, porque é a prisão que ele se colocou, que estancou o conhecimento da salvação, que vai levá-lo para essa coroa da vida eterna, que o próprio Apocalipse está dizendo, que é a realidade da igreja. 3:11 de Apocalipse, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem muitos que estão perdendo essa coroa, porque ele não acredita mais nas promessas de Deus, e nem na própria igreja que Deus constituiu na terra, justamente porque ele não entende a realidade do que é ficar preso dentro de um sistema que até hoje nos aprisiona, que é o próprio pecado. Ele estava preso porque os pecadores o perseguiam, e hoje nós somos perseguidos também por muitos que se dizem livres, mas não são presos pelo pecado, mas quer nos levar a essa situação, e nós não podemos temer. Nós temos que sair dentro dessa masmorra que colocaram hoje, infelizmente, muitos colocam as placas da igreja. Nós temos que sair dessa masmorra. Essa é a nossa realidade. Essa realidade de Paulo, que ele viveu, que mesmo ele dentro da cadeia, a mente dele não estava presa. Pelo contrário, estava vendo tudo estava acontecendo, e ele escrevia com grande alegria. Essa carta aos Efésios fora escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. No segundo subtópico nós vamos ver que os destinatários, nós vamos ver que a igreja ela tem uma realidade. Nós vamos ver que a igreja ela tem um destino. A igreja ela tem uma realidade. E aqui você vê que Paulo, quando ele escreve a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia que é hoje. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Bem, meus queridos, nós sabemos que o evangelho, ele cabe, e a igreja, ela cabe em qualquer lugar da parte do mundo. Não interessa. Foi assim no passado, é hoje no presente e vai ser no futuro. A igreja, ela vai enquadrar em qualquer região da parte do mundo. Não importa a sua cultura, não importa a sua economia, e não importa muito menos o tipo de pessoa que habita naquele lugar.
Deus, o Evangelho e a igreja, ela entra em qualquer lugar. E a cidade de Éfeso era muito importante para o Império Romano. Dizia-se que era, depois de Roma, era Éfeso. E era uma cidade muito rica e de um centro comercial, religioso muito grande, que é considerada até uma das 7 maravilhas do mundo, a deusa Diana, o templo à deusa Diana. E era uma cidade idólatra. Era uma cidade de 500 mil de habitantes, ou seja, era uma cidade que tinha tudo para a igreja entrar e fazer ali morada no coração daquele povo. E Paulo, ele chegou com a graça de Deus, e ali ele mostrou para mim e para você, que eu e você, não importa cidade pequena ou cidade grande, aonde você esteja, em megalópolis, em metrópolis, em cidade pequena, aonde você chegar, se você tiver a convicção de Deus na sua vida, você e eu vamos fazermos a diferença. E Paulo aqui mostra que naquela época, em meio àquela perseguição religiosa, em meio àquela perseguição do povo daquela época, que não conhecia muito a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, ele chegou pregando o Evangelho como nunca e com muita autoridade. Ele chegou, ficou um tempo com esses nossos irmãos ali para pregar o Evangelho. Ele ficou o tempo necessário. Em Atos 18 e 11, nós vamos ver que Paulo, ele fala 18:11, ele fala um tempo que ele ficou falando da palavra. Atos 18:11, ele ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Interessante não é você se preocupar com o tempo, o interessante é você se preocupar com uma palavra. Por ser nessa época um tempo onde nós não temos, lá Paulo não tinha essa opção de estar falando, que nem eu estou falando aqui, com dezenas de pessoas, pelo YouTube também, deve ter conexões aí também, e quantas pessoas lá que estão me ouvindo. Paulo não tinha essa facilidade, era carta, e as pessoas iam em animais, em lombos de animais, e você imagina como que isso demorava a chegar. E Paulo, ele não atemorizou, ele ficou o tempo necessário para falar a palavra de Deus àquele povo, e aqui fala que ele ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra do Senhor. Ele não perdeu tempo, ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando o texto sagrado, a Bíblia Sagrada. E perceba que dentro desse ensinamento, eu até anotei uma passagem que está aqui no mesmo capítulo 18 e o 19 e 21, fala assim, e Paulo ficando ali, ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Percebe que ele ficava disputando, havia um embate ali sobre o Evangelho, e chegou uma altura que eles falavam, fica mais um tempo conosco aqui. Meus irmãos, hoje nós estamos nessa realidade aqui, dentro de casa, estamos aí nessa quarentena. Eu estou morrendo de saudade da igreja, eu estou morrendo de saudade de ver os nossos irmãos e conversar. E quantas vezes nós vamos visitar os nossos irmãos, falando a respeito da palavra de Deus, e o tempo vai embora, de repente é 1, 2 horas, e já se passa o tempo. Meus irmãos, a grande realidade é essa. Quando você está na igreja do Senhor, a Bíblia fala, onde tiver 1, 2 ou 3 reunido o meu nome, ali estarei. É a igreja do Senhor. Falando a palavra do Senhor, sempre o tempo é pouco. E hoje, as pessoas estão perdendo tempo com o mundo, e está esquecendo que o tempo saudável, que o tempo
tempo delicioso, maravilhoso, é quando você se reúne para poder adorar Jesus. Hoje, nós estamos vivendo, no segundo subtópico fala, a religiosidade em Éfeso. Hoje nós estamos vivendo essa realidade de as pessoas idolatrar a religião, das pessoas serem até mesmo fanáticas à religião, fanática àquela cultura, e esquece que a maior alegria do nosso tempo em adoração e louvor ao Senhor é meditarmos e falar na palavra do Senhor. Olha aqui, e chegou em Éfeso, deixou ali algum deles, e entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Isso aqui não é disputa do UFC, de briga, não. É de ideias. É de pegar um texto bíblico, fazer paralelo com o outro. É de pegar uma realidade da sua vida e chegar para aquele companheiro, para aquela companheira, para aquele irmão, para aquela irmã. Olha, estou passando tal dificuldade, vamos na Bíblia. Isso é a igreja. Olha, tal irmão está numa dificuldade, tal. Ó, aquela cidade está numa dificuldade, aquele lugar tal numa dificuldade. Essa é a disputa sadia. Vamos ver na Bíblia. Vamos estudar e interpretar a palavra de Deus. E isso era tão saudável, isso era tão gostoso para o relacionamento e a comunhão da igreja, que é aí onde a igreja cresce. A igreja não cresce sozinha. A igreja precisa de uma reunião, de um agrupamento, para que haja uma disputa sadia da reflexão da palavra do Senhor. E o 20 fala, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo. E a realidade é essa, meus irmãos, é muito gostoso quando você tem um tempo junto para adorar Jesus. Ontem à noite nós tivemos um culto retro, onde o pastor Luiz Carlos estava pregando, onde o pastor Luiz Carlos estava cantando vários hinos antigos. Nossa, a gente se alegrava. Aquilo alegrou a nossa alma, fortaleceu o nosso coração, mesmo nós não estamos juntos. Mas nós, pelo culto online, nos alegrou no Senhor. Que gostoso, não queria nem que aquele culto acabasse. Continuasse cantando aqueles hinos gostosos, que nos traz à memória do preço que a igreja pagou no passado. E por que quando nós lemos uma história de Éfeso, isso já passou há anos, mas por que isso nos alegra até os dias de hoje? Porque a realidade da igreja é essa, é que o nosso tempo é do Senhor. O nosso tempo, ele está direcionado ao tempo do arrebatamento. O tempo de Deus na nossa vida começa com o nosso nascimento, que Jesus colocou eu e você no mundo para ser salvos. Ele colocou nós no mundo para alcançarmos a vida eterna. E essa é a realidade da religião, é religar, é conectar o homem ao céu. E aqui você vai ver que esse segundo subtópico aqui mostra que a cidade obrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Enfim, era uma cidade idólatra, era uma cidade que precisava de Deus. Amor, você fala o tempo aí para mim, tá? Eu estou sem horário aqui, dá um toque aí. Com Moisés avisar, eu aviso você. Tá bem. Então, perceba que o evangelho chega nesses lugares onde ninguém quer chegar. Eu até achei interessante a abordagem de um jovem evangelizando uma senhora. Esses dias eu estava no comércio fazendo ali a entrega dos produtos e de repente esse jovem chegou e abordou aquela senhorinha de uma maneira assim que eu falei, meu Deus, que coisa chocante. Ele chegou já para falar do evangelho, para entregar para ela um exemplar do Novo Testamento, um exemplar pequeno, acho que a maioria dos irmãos já viram que se evangeliza com aquele exemplar, e ele chegou já numa abordagem com aquela mulher assim, com aquela senhora. Eu falei, que falta de educação, como é que esse menino ganha? Fez a abordagem e saiu. E eu estava ali ainda no comércio, continuei no comércio para fazer o recebimento da mercadoria. E de repente aquela senhora, olhando para aquele caixa que estava atendendo ela, disse, olha, eu estou velha, mas toda vez que eu recebo um exemplar desse, eu vejo que eu preciso de salvação. Aquilo ficou na minha cabeça, foi Jesus. Dentro de mim eu critiquei a abordagem daquele moço, que ele foi muito afoito, né? Ele foi muito assim, na abordagem com aquela senhora, já era uma senhora de idade. Aí eu falei, meu Deus, como é que pode? Isso não vai surgir um efeito, está escandalizando, mas não.
aquela senhora depois expressou uma alegria por ter recebido aquilo. E você percebia que era uma senhora ali, com a sua roupa, com o seu traje, ela era uma senhora que acreditava em vários deuses. Eu olhei assim e falei, Deus, tu és fiel mesmo, o Senhor tem multiforme maneira de trabalhar e de usar as pessoas. É por isso que é imaturo nós ficarmos utilizando o seu método como sendo o método, o verdadeiro. Não. Deus tem a multiforme de trabalhar. E Deus usou Paulo para trabalhar nessa época, para quebrar a religiosidade de Éfeso. E ele chegou e quebrou com toda a força. Porque o evangelho é força, é poder de Deus. E Deus quer usar eu e você para quebrarmos vários paradigmas que estão na sociedade. Hoje, através da política, colocaram esse negócio de politicamente correto, que eu sou totalmente contra isso. E o meu maior desafio é criar o meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos, criar longe desse politicamente correto, porque Deus é multiforme a maneira de trabalhar na vida da pessoa através da palavra de Deus. Então perceba que Paulo chegou para quebrar todos aqueles ritos religiosos. E a igreja em Éfeso, no terceiro subtópico, traz, meus irmãos, algo muito importante que faz parte da nossa liturgia de culto, que faz parte dos nossos ritos de culto, que fala que quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Vamos lá para Atos 19, só virar a página da Bíblia, que nós já estamos abertos aqui, E os que ouviram, Atos 19 a partir do versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Já parte para o encerramento, tá? Que já tá. Minha esposa está ao meu filho, já parte para o encerramento, amém. Então perceba que Paulo tinha uma grande missão, não era só introduzir o evangelho. Tinha também as ordenanças bíblicas, que era o batismo. Além da ordenança do batismo, ainda tinha o poder de Deus, que era impor as mãos, e eles foram batizados no Espírito Santo, que é um dos maiores símbolos da nossa igreja, que é o batismo no Espírito Santo, que a igreja ela é viva, a igreja ela tem as suas ordenanças para trazer saúde espiritual e edificação para o corpo de Cristo, e o batismo no Espírito Santo, e tanto no batismo do Espírito Santo como nas águas, isso fortalecia o corpo de Cristo. Saudação da epístola, epistolar, aqui você vê aos santos e fiéis em Jesus Cristo. É interessante nós termos a nossa saudação. A nossa saudação, ela é, meus irmãos, uma identificação da igreja. Nunca deixe de saudar, isso é fundamental. Eu acho interessante aqui que é colocado graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, tá? Graça e paz, favor e merecido. Nós cristãos temos o hábito de saudar com a paz do Senhor, outras paz de Deus, a paz, graça e paz. O certo a saudação é uma identificação da igreja na terra. Isso é fundamental, porque quando você tem uma saudação, fala que você não é desigrejado, fala que você é de uma denominação, é de uma igreja que prega o evangelho. Por isso que é interessante você ter na sua vida saudação. Quem tem na vida saudação é que ele tem um princípio. E a igreja vai mostrar que o princípio é ele. Ok? Isso é fundamental. O propósito da mensagem, o terceiro e último tópico, fala que vamos caminhando para o encerramento. O propósito da mensagem, meus irmãos, ela tem como transformar vidas. Você vai vendo aqui que esse terceiro tópico, o propósito e a mensagem, meus irmãos, a igreja, ela não vem simplesmente para mostrar a estética e a beleza, não. A igreja não é mostrar estética e beleza. A igreja não é mostrar cultura. A igreja é mostrar conteúdo. E o conteúdo está onde? O conteúdo está na minha vida e na sua vida. Não adianta ter uma igreja bonita, de fachada bonita. Isso já caiu no desuso, meus irmãos. Essas tradições, isso já é cultura, isso é museu. Na verdade, eu e você somos a realidade da mensagem de Cristo. Tanto é que Paulo escreveu: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
O que é igreja? Igreja é imitar Cristo. Igreja é você saber que é de Cristo. E as paredes, e a igreja é um local, pode ser um caixote quadrado, com janelas, né? Claro, ventilação. E ali junta aquele povo para adorar ao Senhor. E essa é a realidade da igreja. Porque a realidade da igreja é um único propósito: preparar um povo especial, zeloso e de boas obras. Para quê? Para morar com o Senhor para todo sempre. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja não está em você fazer belas construções, porque isso é um envaidecimento humano. Tem muitos líderes que se envaideceram disso. Tanto é que tem líderes que se discute para aquela determinada construção colocar uma placa com o nome dele. Não, isso aqui foi eu que fiz. Para ficar de legado, de sobrenome para a família. Isso pouco importa. O mais interessante é o conteúdo. De que adianta você se preocupar em ter um nome solidificado nas placas fundamentais daquela igreja, mas depois não está o nome lá no livro da vida? Misericórdia. Misericórdia. De que adianta você ter um nome nos anais da história, nos anais das religiosidades, e o nome no céu? Cadê o conteúdo? Cadê o propósito? A igreja é eu e você, que reunidos soma-se as diversas culturas. Lá em Apocalipse, as 7 cartas da igrejas da Ásia Menor. Você vai ver Esmina, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Você vai ver que em cada igreja tinha uma cultura. Cada igreja tinha um jeito. Só que no final, o Espírito Santo expressava: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos de igreja. Nós precisamos estar firme na palavra do Senhor. Porque a igreja, ela é real. A igreja, ela está a cada dia na minha vida e na sua vida como um dos fatores fundamentais para a Bíblia, para o Evangelho e para as promessas de Deus cumprir aqui na terra. Porque a palavra do Senhor mesmo fala: se eu e você se calar, as pedras clamarão. Se eu e você se calar, Deus vai levantar coisas sobrenaturais para poder movimentar a igreja. Eu e você temos que falarmos. Eu e você temos que publicar a palavra do Senhor. E essa carta de Éfeso, esse trimestre nós vamos estudar muito sobre isso. Sobre a igreja eleita. Por que a igreja eleita? E aqui eu encerro aqui. Já pode encerrar, amor? Pode. Já pode? Podia encerrar. Já podia encerrar? Eu vou encerrar aqui, meus irmãos, com essa mensagem. A terceira lição nós vamos falar sobre a eleição, a igreja eleita. Tá? Em Efésios 1 e 3, por favor, permita. A igreja é a eleição de Cristo. Deus elegeu a igreja. Olha o que fala lá em Efésios 1 e 3. Fala assim, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A igreja é a eleição de Deus. Se você sair fora da igreja, você sai fora da eleição. Isso é muito sério. Eu quero terminar essa reflexão. O quanto é importante a igreja eleita. E quem são esses eleitos? É você que está dentro dela. Se você estiver fora da igreja, você não vai soar a última trombeta. Mas pastor Oséias, e os países que perseguem a igreja? E os países onde não... Deus entende disso. Não vá contra a inteligência de Deus. Deus sabe disso. Mas no país onde tem liberdade religiosa, no país onde você pode falar e pregar do evangelho, você não querer saber de igreja, cuidado que você pode ficar fora dessa eleição. A igreja faz parte da eleição de Deus, aonde vai acontecer no arrebatamento da igreja a grande realidade dos salvos em Cristo. Deus abençoe. Vamos continuar ligados na nossa EBD. Próximo domingo, não perca, vai ter um professor abençoado, a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nesse momento difícil que atravessa o Brasil, vamos orarmos uns pelos outros e ajudarmos. Estenda a sua mão. Deus continua abençoando o nosso domingo, abençoando as nossas famílias, abençoando o Brasil, abençoando, meu Senhor, o mundo. Que as bênçãos salvíficas do Senhor esteja sobre o coração de cada um que ouve a tua palavra e aceita. Abençoa a igreja no mundo e no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço.